O interessante que fez com que a Umbanda estivesse no meu caminho foi exatamente essa questão familiar, que as pessoas vêm de encontro à religião por campos familiares. E foi assim que a Umbanda surgiu na minha vida. Eu fui levada, recomendada pelo médico, pelo padre, né? E pelos espíritos. Eu passei por Kardec, eu passei pela benzedeira, assim, não. O teu problema é de religião. Não para mim, obviamente, que eu era uma criança, mas para o meu pai, dos meus pais, né? E o meu pai me levou para o centro e começou a frequentar para poder me auxiliar. Então, eu fui escolhida. Eu digo que eu não escolhi a Umbanda, eu fui escolhida. E a partir daí, eu não sei me ver em outro lugar que não seja dentro da Umbanda. Então, foi assim, ele abriu mão de várias coisas para se dedicar à minha cura, o que eu tinha, né? E ele se tornou religioso, meu pai. Eu faleci hoje, né? Ele se tornou religioso, ele se tornou um babalorixá, por isso. Ele, para poder me orientar e me cuidar, e assim, nós éramos irmãos, apesar da minha iniciação ser antes da dele. Né? Ele se apaixonou pela religião que me acolheu e que me salvou. O que acontece de uma mãe gerar um filho, particularmente com ou apoio espiritual ou não apoio espiritual? Eu acredito que quando há uma formação na vida, né, a gente acredita que a magia, o encantamento, tudo surge de encontro com os conflitos familiares. O que Ogum tem na aldeia? O segredo das matas, o segredo do povo, de toda a Umbanda, para poder trazer na língua de vocês o entendimento de cada ouvinte, de cada civil, ou como se diz, de cada ecura. Olha, quando eu comecei a fazer feijoada, uma vez fizemos lá em Florianópolis e depois começamos a fazer aqui. Mas ainda levou tempo para começar aqui, né? Aí, quando tinha filho de santo, o terreiro era lá embaixo, tinha uma casinha lá embaixo que ficava no centro de Florianópolis. Aí depois que ele trouxe para cá, e fizemos no centro novo ali, ele começou a fazer. E a senhora lembra que ano mais ou menos isso? Agora o ano. Já estou há tantos anos na Umbanda, meu filho, 23 anos, que hora. 23 anos de Umbanda? 23 anos certo. 23 anos não é um dia, né? Não, né? Não. Quer dizer que eu entrei oficialmente, mas desde pequena eu sempre frequentei com minha mãe. A questão da Neuza, ela representa uma questão muito enriquecedora que a Umbanda, por algumas causas, está se perdendo, porque não é qualquer pessoa que, após ter todo um desafio religioso, né, uma contrariedade de ingratidão, ao lado de um companheiro que bravamente também manteve a casa em pé, passar o mando de uma outra pessoa, o qual conheceu ali em curto prazo, para alinhar sua casa, para
garantir a segurança dos seus filhos carnais, garantir o aconchego dos visitantes, dos filhos. Eu comecei já a entender um pouco ali e até admirar ela, assim, a Dona Neuza. Entendia que ela, como na época a esposa dele, era a mãe de santo tipo da casa, era o que aguentava, né? A casa também, boa parte. Ela já tinha já ali o lugar dela, né? Já era... Na época, ela fazia o serviço de cambonagem também. Na verdade, do meu avô, né, também. Meu avô já trabalhava nisso já, só que não tinha cimento, mas era curandeiro. Meu avô era curandeiro e ele era da Bahia. Na verdade, meu avô era baiano legítimo. E ele veio da Bahia pra cá e minha mãe só nunca trabalhou no filho, mas ela benzia. Benzia de zebra, benzia de dor de dente, dor de cabeça, quebrante, mal olhado, espinha caída, arca. Olha aí. Minha mãe benzia bastante. Tinha o dom de trabalhar, mas nunca quis se comprometer. Mas em casa ela benzia. Aí fui crescendo, toda a vida ali no centro dos outros acompanhando. Quando eu vim pra Florianópolis, tive um ano que eu ia no centro de outras pessoas e desisti. Depois eu entrei em Canavieira, no centro de lá e fiquei. Casei e fiquei. Sempre a gente acha uma luz, um caminho pra gente ter uma direção. Isso pra mim, Umbanda é tudo, né? Meus filhos, graças a Deus, meus filhos nunca me incomodaram, me apoiaram na religião toda a vida. O Gabriel é o que mais assim, tem procurado saber das coisas, né? Que ele é o mais velho do meio, já é mais retirado. E a minha filha, depois que mudou o centro, ela procurou mais saber um pouco, porque nunca tinha interesse. Pra mim tá bom. Eu quero que ele esteja bem, né? Sim. Eu tô nessa missão pra cuidar mais dos meus filhos. E as pessoas que precisam, que muita gente vem com fé, outra gente, mas às vezes aprende a ter fé. Vindo na dor, vem e aprende. O aprendizagem é um banho. Até então ainda não, na verdade eu não sabia bem direito que era Umbanda. E hoje não sei muito bem ainda, mas estamos aprendendo. Tentando. E eu fui aprender através de seu neném alguma coisa, né? Mas eu não sei o que passou na cabeça dele que ele resolveu pôr o cinto pra cá. Não sei se era missão para ser cumprida aqui, porque ele tinha um centro lá muito grande, um centro com bastante gente. E do nada ele resolveu vir pra cá. E começamos com a casinha de madeira, da casinha de madeira fizemos uma pequenininha de material, depois fizemos outro, e agora estamos começando um centro novo, reformado. Claro, com a ajuda do pai Adilson, né? O pai Adilson foi o que fez na frente, orientando tudo, sem ele não teria também feito nada. Sim. Ele é que orientou. E a vinda dele também foi assim, um mistério, né? Porque se não fosse, eu acho que teria que acontecer, porque não pode. Eu não conhecia ele, foi uns 20 anos sem orgão na casa. Depois de 20 anos chegou um orgão para tocar. E esse orgão que encaminhou ele para estar aqui com a gente. Pedido do meu marido para vir me aprontar, como mãe pequena. E quando ele chegou para fazer mãe pequena, ele começou a fazer o que tinha que fazer, as preparações. Onde meu marido faleceu e aí eu entreguei o centro que eu não tenho, para tocar o centro, me ajudar a pessoa que precisa, que sempre aparece algum filho de Deus que precisa. Aí tivemos que fazer essa reforma muito grande, mudou muita coisa, mas foi uma mudança para melhor. Também, dizer bem sinceramente assim, eu não sei como que o seu Adilson conseguiu entrar e ficar lá. Porque o seu neném sempre foi muito ele, assim. Não, pai de santo nenhum vem aqui que não sei o que. Sabe? Ele sempre dentro do conhecimento dele, ele foi superior ao pai de santo, sabe? E o seu Adilson chegar lá e tomar conta, assim, sabe? Como outro pai de santo. E o Caveira, o seu neném, aceitar de boa... Foi um ponto de interrogação, eu acho que para todo mundo, porque o Caveira sempre falava que ele
depois que ele morresse, que ia se entroar era a dona Neuza e ponto final, sabe? Eu acredito que seria orientação dos orixás dele, porque ele não fazia nada sem orientação dos orixás. Tudo que ele queria, ele primeiro orientava os orixás dele. Nada sem, tudo orientado por eles, passado por ele, o que ele tinha que fazer. Eu acredito que até essa vinda para cá, foi mais pelos orixás que pediram para vir. Sim. Eu acredito nisso que sim, foi uma missão de vir para cá, foi isso. O seu neném não tinha aquele hábito de ensinar, de explicar, né? Que ele é uma pessoa já de idade e como ele já era pronto, né? Já nasceu pronto, ele não precisou aprender. Né? Ele já carregava aquilo com ele. Então, como ele não teve com quem aprender, ele tinha essa dificuldade de passar o ensinamento. Mas o conhecimento dele era Deus livre, não tinha explicação do tamanho do conhecimento dele. Quando a gente tem orixá, tudo que a gente faz é permissão que eles façam. E se a gente faz o contrário, a gente também tem as consequências. É verdade. As consequências vêm, sempre vêm. Tá? Mas não para castigar, para o ensinamento do ser humano, que eles sabem a verdade. Porque eles sabem a verdade, né, meu filho? Assim, ó, a gente às vezes comanda, ó, faz isso, a gente faz de outro jeito, as consequências vêm. Lá na frente a gente vai responder assim, ó, alguma coisa pode dar errado, só que a gente não pode culpar os orixás, é o ser humano que errou. Que isso acontece muito, o ser humano errar. Hoje, nessa idade que eu tô, 50 anos, eu vejo que tantas batalhas que eu passei, eu acho que tinha um motivo. De eu vir pra cá, tá aqui sozinha, de eu deixar toda a família pra trás. Eu acho que alguma coisa me encaminhou pra cá. Só pode, porque não tem como. Não existe, não tem explicação. E quando começou a se falar dessa transição aqui no terreiro, eu ouvi falar que o Caveira do Pai Adilson e o Caveira do seu Nenê fizeram uma reunião. A senhora soube dessa reunião? Participou? Estava lá? Não, foi segredo deles. Coisa de caveiras. Esses caveiras contam em segredo, a gente nem se pergunta por quê. Não participei. Foi nesse conversação. Só eles mesmo. Só os dois. É uma conversa que a gente nunca vai saber, né? Nunca vai saber. Uma conversa que a gente nunca vai saber, a não ser que um dia você vai decidir contar pra nós, né? O Caveira. Ou o Caveira, exatamente, que na verdade não é o senhor Deus que decide, né? Que diz ele que até hoje, assim, né, existe uma conversa, existe uma cobrança do Caveira, do seu neném, sobre o seu Adilson pelo cuidado da família, né? Então, ele tem uma obrigação, assim, de cuidar da família, de dar uma direção para os meninos, né? Então, eu acho que Caveira, esses dois se entenderam, né? E viram que um Caveira viu que o outro ia continuar a função dele, né? Que o próprio Pai Adilson, né? Nós somos amigos há muitos anos. Um dia, nós fomos numa sessão, eu e meu marido, junto com ele, fomos todos juntos. E chegando lá, o seu Caveira, naquela noite, ele estava diferente. Ele disse, hoje nós vamos conversar. Foi uma sessão que a gente foi lá no Balneário Rincão, numa casa. E naquele dia ele disse bem assim, vai chegar o tempo, disse pro meu, que tudo o que ele pensa até hoje, que ele acha que não vai acontecer, eu vou mandar fazer, tu vai dar um recado para ele, que ele não vai entender, mas ele vão ter outros caveiros na vida dele. A gente atribui que as entidades, quando elas dão complementos de uma outra entidade, né? Eu vou trazer, no meu entendimento, que há 2 anos antes de 2019, eu fui abordado pelo Caveira, né?
dentro de uma festa, e ele pôde dar a essas pessoas uma informação muito clara, dizendo assim, diga ao meu para ele se preparar, porque ele vai ser preparado para tomar uma liderança onde terão muitos soldados. Mas, com aquele reflexo, só podemos dizer assim, que ele só deu as cartilhas dizendo assim, e diga para ele fazer assim, assim, assim. E eu atrasei esse processo, eu atrasei mesmo, não tenho vergonha de dizer que eu atrasei, né? Não levei muito a fé de dizer, não vou acelerar esse processo de capa, porque não estou me vendo. Embaixo da capa do caveira vai haver um teto. Quando eu dei esse recado pro Adilson, não entendeu? Não tô entendendo? Como assim? Eu disse, não sei, tô falando aquilo que ele disse. Grava bem o que eu tô te dizendo hoje. Parece assim, muito estranho, mas tu vai lembrar, eu estou te escolhendo. Que eu, meu marido, quando recebemos esse recado, eu me sinto muito lisonjeada por ser escolhida, por dar esse recado, que era para ele se preparar pelo que estava vindo. Isso faz uns 7 anos. E as coisas começaram a acontecer de uma forma que foi se encaixando. Até que um dia ele chegou na minha casa e falou, eu fui numa sessão marcada de um senhor, fui convidado para ir, chegou lá e não é que a casa era do Caveira? E o Caveira me recebeu como se ele já me conhecesse. Aí ele me fez, né? Eu disse, pois é, tu te lembra daquele recado que o Caveira falou que era para te preparar, que grandes mudanças em terras de águas iam acontecer? Então, o processo foi levado a 2 anos à frente e uma pessoa me cobrava, tu já fez a capa, tu já foi lá para ver? Eu disse, não estou me vendo, não estou achando que isso vai acontecer. E quando eu recebi esse convite de estar aqui, foi quase que quando ele me abordou no portão, o seu neném, ele disse, é isso mesmo, tu chegou, meu rei. Eu disse, meu rei, eu olhei pro rapaz e disse, tá me chamando de rei por quê? Eu acho que é para o Exu, ele é de Caveira? E deu um entendimento que quando eu me sentei ali e passei a observar o salão, ele disse, eu quero que tu trabalhe com o homem aqui comigo, porque eu preciso dele. Eu disse, bom, seu neném, eu não sei se eu vim para uma visita, eu não vim para incorporar, eu vim simplesmente para conhecer o ambiente, porque o senhor mandou recado pedindo que queria falar comigo, que queria me conhecer. Eu disse, eu não estou aqui para tomar o seu espaço. Não. E logo em seguida, que tomaram as entidades, foi sim dito algo para que existisse um selo de continuidade à informação. Dentro disso, logo em seguida aconteceu um período que eu disse, tá, Sirene, mas a gente vai fazer as coisas com a sua esposa, mas a gente vai manter quieto, porque não há necessidade das pessoas saber o preparo até para dar certo. Até que um dia ele me abordou numa sessão de novo, mandou para a sessão e disse, a partir de hoje vocês têm que entender que o Adilson, né, o pai Adilson é o dirigente da Neuza, ele passa a ter a mesma força, o mesmo direito de atuar nessa casa, o que ele disser aqui está dito. Aí assim, a gente se arrepiou todo, meu Deus, mas como assim? É tudo que está acontecendo. Então assim, é uma honra tu ser escolhido para isso, né? Tu dá um recado tão importante quanto esse, que a pessoa vai alcançar um patamar, que ela vai liderar pessoas, né? Espiritualmente falando, não como um líder, e sim como agregando algo que é da tua própria linha, né? Não como líder de chefe, e sim como companheiro, compartilhar, agregar e trazer pessoas, agrutinar pessoas num lugar
que a própria entidade disse lá atrás aquilo que está acontecendo agora. Então, é uma coisa muito mágica. Muito mágica, né? Muito especial. Aí tinha uma senhora, vê como é que elas coisas. Tinha uma senhora que foi curada com seu neném. Ela era de Porto Alegre, ela veio de lá morta, sem cura, para ser curada. E ela foi lá e ele curou ela. Ela se curou, melhorou da doença que ela tinha, estava bem mal mesmo. Aí ela me chamou, vamos lá comigo, tu vai gostar, eu vou lá, me dei bem, vamos lá pra ele vai te ajudar nos seus caminhos. Fui eu, era uma das filhas, veio visita o pai José. E foi aonde que depois a gente ficou uns tempos indo lá sempre, eu ia, fui convidada para a festa de Cosme. A gente se acertou e foi me deixou. E foi isso que aí eu entrei definitivamente na Umbanda. Entrei, trabalhava no centro, não ajudava a cuidar. Conheci muitas pessoas. Conheci uma pessoa que eu nunca esqueço daquela pessoa, que era pai de Santo Ferreira, é meu compadre. Foi uma pessoa maravilhosa para mim, eu não gosto mais de se ver. Nunca vou esquecer daquele meu compadre, meu Deus. Faz tanta falta, né? Sim, não. As pessoas fazem falta, né? Me ajudou muito vezes. E era pai de santo de outra casa? Não, pai de santo de Ferreira mesmo. Ah, Baiana pode não manda, nem tem medo que tem manda. Baiana pode não manda, nem A gente pega muito amor às pessoas quando a gente é na Umbanda. Umas a gente valoriza a gente mais, outras não. Mas a gente pega muito amor às pessoas. Às vezes não decepciona a gente, outras não, mas isso é coisa que da vida que a gente tem que passar. É um amadurecimento. Pra gente aprender que não é. Que muitas pessoas são iguais, muitas são diferentes. Mas, com tudo que eu passei na minha vida, eu só tenho a agradecer. Muito grata a Pai Xalá, a Deus. Muita coisa aprendi. Aprendi a viver sozinha, aprendi a ser sozinha. Sozinha é uma maneira de dizer, né? E tá com Deus não vai estar sozinha. A única pessoa que toda a vida foi minha companhia aqui no que me deixou foi meu pai Oxalá e meus orixás. Eles nunca me abandonaram. Nunca. E eu sei que tudo que eu passei foi um amadurecimento pra mim mesmo. Pra me ser uma pessoa melhor também. Não é que eu sou perfeita, todo mundo me fez, foi um amadurecimento. Eu aprendi muito, muito mesmo. Meu Deus. Olha, a Umbanda para mim hoje ela significa uma ferramenta importantíssima para os dias de hoje e à frente de abastecer a fé. Eu acho que a questão das pessoas elevarem para a Umbanda ou para a Quimbanda o que elas mais atribuem confiança, a referência dos guias, eu acho que é quase que tipo, a gente tem que ter, né? A gente precisa ter algo que nos dê transparência de que algo melhor está por vir, com aval de que o subconsciente aposte que é espiritual e a gente venha botar aquele conforto da fé. Tudo foi um acidente de percurso, desde uma formação de uma gestante até os dias de hoje, de olhar uma pessoa que se apresenta nas mesmas qualidades de problemas como eu tive. Então, mais ou menos, são parâmetros muito semelhantes, né? Muito. Existem outras formas, mas ainda que eu vou passar através da Umbanda, o que realmente eu vivi Umbanda. Né? Então, eu não inventei Umbanda. A Umbanda me fez eu viver ela.
verdade e não esbarro nenhum de vocês e não quebro vocês. Cacique de Umbanda, pai de santo, chefe, ele não esbarra nos filhos, mas os filhos esbarram no pai. O momento é agora para virar isso com vocês. O que a verdade é para vocês, sirvam para vocês e para quem segue vocês. Desde que a verdade, ela sempre chega na mesma medida para todos. A nossa maior verdade é para o Oxalá. Dele nada escapa. Porque ele permite que hoje esse espaço está para você. A imagem está ali. A Umbanda é luz, é oração e caminhamento. O trabalho, a tua obediência, as tuas decepções, as tuas caídas fizeram que muitos comessem na tua mesa. O povo está aí por ti também. E aqui está o povo de novo, que nunca talvez vai deixar de vir te trazer uma palavra, nem seja uma gira de caboclo ou uma gira de chuva. É assim, ó. Viva a tua vida, seja feliz. Ninguém tem nada a ver com a tua particularidade. Seja feliz a partir de hoje. É ao teu filho que tu tem que dar respeito e carinho. E não cobrança aí pra ti. Tu é uma grande mãe, uma grande guerreira. E tu está confiante de que essa estrutura te faz parte de alegria. Não das decepções ou daquilo que tu já sabe melhor do que eu.